E o governo segue ferrando os investidores e agora eles vão avançando com a taxação de dividendos. Não podemos nos esquecer que este governo nos deixou um legado para sempre nos impostos que eles mexeram ali para investimentos no exterior. Agora ele quer deixar outro legado aqui, que é os impostos nos dividendos. E tem também um ponto muito importante, que é a gastança que eles estão fazendo, que está pressionando esses novos impostos e também está gerando uma inflação altíssima, a maior de 22 anos. E olha só que bonitão, IPCA atinge 1,31, o maior IPCA em 22 anos. E agora eu quero ver, cadê a turma esquerda que fez uma comemoração no canal mês passado, que a inflação era tão baixa, 0,16. Eu falei que tinha não recorrente, eu expliquei direitinho como é que funciona a questão do bônus de Itaipu, mas aí é que eu sou negacionista, né? E tá aí então a inflação de 1,31. Era evidente que isso aconteceria, já que ela foi puxada para baixo por itens não recorrentes no mês anterior. Então ela atinge aqui a inflação novamente acima de 5%, acima da nossa meta, que é 3, acima do nosso limite da meta, que é 4,5, ou seja, 1,5 acima da meta ali de 3, né? Então estamos a 5,06, ficando distante da nossa limite da meta e pior ainda, com um juros altíssimo que está ali sendo precificado para subir para 15% e depois assim, será que tem espaço para subir mais? Porque a dominância fiscal pode bater a porta. Então a gastança traz nisso aqui. Que adianta você dar com uma mão e tirar com a outra? Qual a outra mão que você tira? Com impostos e com inflação cada vez maior. E para tentar controlar isso, eles não param de criar os impostos aí, né? Então, olha só, quando olhamos aqui os itens da inflação de fevereiro, nós temos aqui educação de 4,70, tudo bem que é natural este mês acontecer essa alta, então vamos ser sinceros, da mesma forma como eu fui honesto no mês passado e disse que a habitação tinha caído, porque era não recorrente. Vocês têm que entender isso, né? Era natural que fosse subir, e não adiantava comemorar um não recorrente, né? Assim como no meio do ano, provavelmente nós teremos mais uma parcela, porque é a questão de Itaipu ali e tudo mais, né? O governo, inclusive, adiou do ano passado para tentar ter 2 reduções aqui para ver se maquiava a inflação alta, né? Então, aqui volta ao normal, e aí nós temos o que está de ruim aqui: artigo de residência, beleza, saúde e tal, despesa pessoal, comunicação, transportes, mesmo com a Petrobras ali ó, fazendo uma força danada para segurar o diesel, né? É um problema, o dólar alto pressiona aqui muito, que isso aqui impacta também nos alimentos. Isso aqui, porque o petróleo está em baixa. Se o petróleo resolver subir, que talvez não aconteça nesse curto prazo, por conta ali da questão da conflito russo, que deve até se resolver, mas depois isso aqui só vai pressionar no curto prazo. Depois deve voltar a dinâmica normal do petróleo, que a dinâmica normal do petróleo é de vez em quando ele subir. E aí o que acontece? A Petrobras vai fazer controle de preço que nem na época da Dilma? Provavelmente não daquele nível. E aí isso aqui é um grande risco, né? Mesmo com isso aqui controlado, o governo não está conseguindo controlar a inflação. Por quê? Porque o dólar está às alturas por conta da irresponsabilidade, né? E aí alimentos e bebidas, que o resto eu nem contesto, tá? Mas alimentos e bebidas, na minha inflação, isso aqui é fake, não encaixa, né? Eu não sei o que eles estão colocando aqui, deve ser caviar, não sei, porque na minha inflação de alimentos e bebidas é muito mais, as coisas dobram, triplicam de preço, né? Tem vários itens básicos que aumentam pra caramba. Então isso aqui seria muito pior, mas eles dão uma maquiada aqui no principal item para dizer, olha, alimentos e bebidas não subiu tanto, mas a gente sabe que está subindo pra cacete, né? Então, assim, a nossa inflação poderia ser ainda pior do que esses 5,06, né? Os alimentos e bebidas, na minha opinião, ia puxar essa inflação aqui para, sei lá, uns 6, 7, que é muito maior do que eles estão divulgando aqui, né? O mercado não se surpreendeu com essa inflação, já era esperado uma inflação alta, tanto que os juros aqui caem 0,04, ou seja, estabilidade total, né, a 14,70 no momento, que é um juros bem alto ali precificado, né? A gente lembra que teve uma disparada ali na questão do Haddad, né, sai de 11 ali para beira o 15,5% no fim do ano passado, que foi o caos ali. Janeiro esses juros caem um pouco, com o mercado revendo um pouco, que talvez tenha exagerado, mas ainda assim não reviu tanto para baixo, né? Saiu aqui de 15,5 para 14,7, o que ainda é um juros bastante alto, e se o governo continuar fazendo bagunça, tem um pouco de espaço para subir mais. O grande ponto que eu sempre digo para vocês é que a gente não precisa nem abrir o Ibovespa
para entender que ele está pressionado muito por conta dos juros, e os juros estão mais para próximo do topo do que para próximo dos fundos, né? Então, essa dinâmica acaba sendo favorável para quem compra as ações pensando no longo prazo. Ah, mas eu não confio nada neste governo, pode piorar. Sim, pode piorar, esses juros podem subir um pouco mais, mas de novo, nós estamos mais próximos do topo do que do fundo, né? Existe um limite, esses juros não pode ir a 20, 30, não dá, né? Assim, antes disso teria acontecido uma grande reforma no Brasil. Então, de novo, estamos muito mais próximos do topo do que do fundo. Essa dinâmica de longo prazo, quem compra neste momento, na minha visão, acaba sendo favorável. Aí tem pessoas aí com medo de empresas com dívidas. Realmente, dívida nesse momento é muito danoso, mas essas empresas são as que mais vão se recuperar. E mesmo que você tenha receio com empresas com dívida, você tem que saber separar. Por exemplo, o setor de utilidade pública. Historicamente, o setor opera alavancado. Então, eu acho que é exagerado você bater nesse setor, já que suas receitas são previsíveis. Eu não vou nem falar de transmissão, que é uma loucura. Totalmente previsível, né? Setor previsível em receitas. Historicamente, eles operam alavancados para poder crescer, porque é um setor que a demanda sempre está crescendo ali. Eles também precisam, pela própria forma de que funciona o negócio, ir ganhando novas concessões, então eles costumam se alavancar para crescer. A alavancagem desse setor costuma ser barato pela previsibilidade de receitas, pelo próprias debêntures incentivadas, tem um benefício fiscal ali, né? Tem outros benefícios fiscais também que acontecem, como Sudene, enfim. É um setor que é vantajoso se alavancar, até mesmo porque eles pagam bons dividendos também, que no Brasil no momento é isento, depois a gente vai falar disso, né? Então um setor que historicamente tem dívidas, é natural. Eu não estou recomendando nada, mas se você gosta de uma empresa e está com medo porque ela tem uma dívida, talvez você esteja fazendo exatamente o contrário, né? Deixando de ter uma empresa que você gosta, que você analisou e gostou, com medo de um negócio que só traz preço no curto prazo. Mais para frente, quando os juros caem, a empresa vai voltar a performar melhor em cotações, vai sobrar resultados melhores, o que vai levar a dividendos melhores, né? Então, assim, por mais que você tenha medo de dívida, não generalize, né? Entenda o setor e a empresa ao qual você está avaliando. E lembrando, se você quer aprender mais sobre a dinâmica de setores, de empresa, de avaliar corretamente os fundamentos de uma empresa, balanço patrimonial, eu tenho o meu curso de investimentos com foco em ações. E tem também o meu curso de opções que vai te ensinar a ganhar dividendos adicionais com as suas ações. E cada dividendo que você ganha com opções é bacana pra caramba, mesmo que você mire yields pequenos, porque não desconta da cotação. Então, um ganho que faz muita diferença no longo prazo. Só que você tem que fazer certinho, saber ali trabalhar com as opções. Também te ensino proteções contra queda, volatilidade, tá? E você pode levar os dois cursos de uma só vez por R$ 990, parcela até 12 vezes se você quiser. Link na descrição do vídeo e nos comentários fixados. E como vocês sabem, o governo vai colocar um novo imposto que vai afetar os dividendos exatamente para cobrir aquela questão da isenção do 5K, que é um grande erro. Eles deveriam sim isentar o 5K em algum momento, mas via redução de gasto. O governo é extremamente ineficiente, temos o maior imposto do mundo, o IVA, né? Então por que não buscar eficiências ali, né? Ao invés de criar um novo imposto para reduzir o outro, que, aliás, nunca se fala em correção monetária. Nós vimos que a inflação do Brasil é muito séria e o que eles vão fazer aqui é muito grave e, em algum momento, também para os menores investidores. Já vamos chegar lá. Então, o governo aqui, ele prepara uma nova tributação de dividendos que pode elevar a carga tributária brasileira a níveis recordes, como se já não fosse o suficiente, né? Então, a proposta do governo prevê alíquotas de até 27,5% sobre os dividendos, gerando uma preocupação sobre dupla tributação e o impacto nos investimentos. Óbvio, né? Isso impacta tudo na Bolsa. Inclusive, tende a mexer no valuation das empresas, tende a gerar queda nas cotações, mesmo que você fale que não vá você ser taxado neste primeiro momento. Pelo menos a gente vai ter esse lado positivo, que é a queda das ações, teoricamente, né? Das ações que pagam dividendos, uma oportunidade de comprá-las mais barata. Mas o fato é que não adianta comemorar muito, porque este imposto, da forma como vai ser colocado, em breve vai chegar para você também, tá? Até porque você vai cada vez ganhar mais dividendos, enquanto o imposto vai ficar cada vez menor, sem que o governo mude nada. Eu já vou explicar. Então, olha só, a proposta é que esse imposto de dividendos chegue até 27,5% sobre os dividendos distribuídos, seguindo a tabela progressiva de imposto de renda. Essa nova taxação se somaria já existente à carga tributária de aproximadamente 34% que as empresas pagam, né, sobre os lucros dela.
Então, é um duplo imposto. Eles fazem uma comparação internacional que é totalmente diferente, tá? Nos Estados Unidos eles adotam um sistema muito mais equilibrado, os impostos que as empresas pagam são muito menores e existe, finalmente, um site falou correto. No imposto americano existe alíquota sobre dividendos que variam de 0 a 20%, dependendo da renda anual, individual ou familiar, com mecanismo de compensação que evitam sobreposição de tributos. Então olha só, aqui está a tabela de isenção de imposto de renda dos gringos, né? Quem é americano de fato ali, com residência fiscal e tudo, né? O cara tem isenção até $48.500, e se ele está casado é 97 mil dobro ali, né? E se você ganha mais que isso, você chega no 15%, não no 20%. Para chegar no 20%, são raríssimos, né? Se você chegou no 20%, você está tão feliz que assim, você tem muito dinheiro, você não vai se importar em pagar um pouquinho mais. Afinal, as empresas elas têm impostos baixos também, elas conseguem crescer muito, né? E esse dividendo vai crescendo pra caramba em várias e várias empresas. Então essa história que os americanos pagam imposto de 20% sobre dividendos é fake. Para quem paga 20% realmente, quem ganha muito dividendo, quem é realmente rico lá. Agora, sim, o brasileiro que investe lá fora é brasileiro, vai pagar imposto realmente de 20%, mas eles lá não pagam, né? Um ponto interessante que o economista fala aqui, que eu concordo, é que a ausência de uma redução significativa na tributação corporativa pode tornar o ambiente de negócio brasileiro ainda menos competitivo internacionalmente. Ou seja, está acontecendo uma implementação de um novo imposto que vai afetar diretamente as empresas que pagam dividendos, sem que exista uma compensação da outra parte. Então não tem redução de impostos. O Guedes também veio com essa falácia aqui de criação de impostos, falou um monte de besteira comparando errado os Estados Unidos também, como o governo atual faz. Todos os políticos têm essa mania de só ver o lado negativo e pegar errado a história, só que pelo menos ele tinha uma redução nos impostos aqui das empresas. Aqui não está tendo uma redução nos impostos da empresa e isso é muito sério. O outro ponto sério, que também é uma característica de todos os governos, né, que é de louco em relação à inflação. O americano, que tem uma inflação muito menor que a gente, tudo é atualizadinho pela inflação. A gente vê aqui, ó, 2024, tem lá a atualização, ó como é que era, ó como é que é agora, tudo é atualizadinho. Nós aqui, que temos uma inflação maior, nós damos de louco. Então o que acontece? Daqui a X anos, você vai estar pagando imposto, porque você vai estar ganhando mais dividendos, é bacana que você está evoluindo, mas além disso, a régua está comprimindo, ele está descendo, né? Bom, mas entendendo um pouco aqui essa dinâmica, cada vez que vem novas novidades, o negócio azeda mais. Por quê? Porque é aquilo que eu falei para vocês antes, aquela isenção dos 5 mil não bate as contas com o imposto novo que ele quer criar. Então, cada vez ele está tentando sugar mais, agora o máximo é 27,5%. Então, o negócio vai azedar para ver se pelo menos não cria um novo rombo, porque na minha opinião ainda vai criar um rombo, vai criar um novo imposto e ainda vai criar um rombo, porque é muita pessoa sendo isenta aqui, né? O que tem que fazer, já disse, é diminuir os gastos do Estado, né? Mas eles não querem fazer isso. Enfim, então tem duas dinâmicas principais, uma saindo dos 50 mil, a outra dos 20 mil, lembrando que nada é atualizado pela inflação e desde que eu comecei a investir em 2007, eu nunca vi esse país não ter inflação, sempre tem inflação, tá? Então, é um país de inflação, todo mundo vai pagar. O problema é que parte de valores bem diferentes também, né? Com o máximo aqui de 27,5%, não temos as faixas, mas deve ser algo que vai ali aumentando até chegar ao 27,5% para quem ganha muito dinheiro, imagino eu, de novo, muito dinheiro hoje. Não sei se é muito dinheiro daqui a 10 anos, 20 anos, né? Enfim. E outro problema é que junta PJ com dividendos. Então eu, por exemplo, que tenho uma empresa que eu recebo dividendos dela, vamos supor que eu receba 40 mil e 10 mil de dividendos. Eu vou ter de pagar imposto aqui sobre os 10 mil que excederam os 50 mil. Então eu pagaria imposto adicional, além de todo o imposto que eu pago na empresa e tudo mais, pagaria um imposto adicional de R$1.000 aqui, né? Imaginando esse mesmo cenário meu, mas agora partindo de um imposto a partir dos 20 mil, o imposto fica ainda maior, obviamente. Eu pagaria imposto sobre 40 mil que excedeu ali os 20 mil de isenção. Então, pagaria R$4.000, que é 10% dos 40 mil ali, tá? Além de tudo isso,
nós temos aquela pergunta que fica ali no ar, né? Se esse imposto de dividendos for criado, muito provavelmente o fim do JCP vai acontecer, porque o JCP, ou vão mudar aqui para um tema redução do imposto, a forma como funciona, porque o JCP, embora ele seja taxado, ele existe uma redução nos impostos das empresas. Então, pode contar que o Haddad não vai deixar essa bola passar, senão não vai ter ganho aqui para ele o suficiente, né? Vai ter que criar outro imposto, porque senão a isenção do 5K vai pesar ainda mais, né? Então, muito provavelmente isso aqui levaria a drásticas mudanças no JCP ou até mesmo a finalização dele, tá? Essa é a minha opinião. Então, óbvio que isso aqui é um grande golpe, né, para quem é investidor, principalmente pelo fato de não ter atualização pela inflação. Tem que ser explícito isso. Isso aqui vai ser atualizado pelo IPCA. Mesmo assim a gente vai ficar crítico com o IPCA daquele jeitinho, mas pelo menos tem uma atualização. Agora, você simplesmente criar um imposto e pôr um número fixo bonitão ali, que seja os 50 mil, cara, daqui a pouco todo mundo está pagando. É uma grande besteira. E outra coisa é que esses limites aqui, na minha visão, não são tão altos, já que mistura o ganhos de PJ da pessoa, né? Teria de ser igual nos Estados Unidos, uma coisa separada, somente sobre dividendos. Se fosse somente sobre dividendos, aí eu ia concordar, ia falar, pô, é justo esse valor, basta que seja atualizado pela inflação, 50 mil aqui no caso, né? Mas não sei se é 50 mil, pode ser 20 mil, e não é atualizado pela inflação, e ainda por cima junta os ganhos de PJ, eu acho tudo isso muito errado. Deixe nos comentários o que você acha de tudo isso, não se esqueça do like, um abraço e até o próximo, valeu!